Artigo 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Parágrafo 1º. No prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante o decurso do prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Artigo 99. Para efeito do disposto no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção. Inciso 1º. Para o ano de 2015, 20% para o Estado de destino e 80% para o Estado de origem. Inciso 2º. Para o ano de 2016, 40% para o Estado de destino e 60% para o Estado de origem. Inciso 3º. Para o ano de 2017, 60% para o Estado de destino e 40% para o Estado de origem. Inciso 4º. Para o ano de 2018, 80% para o Estado de destino e 20% para o Estado de origem. Inciso 5º. A partir do ano de 2019, 100% para o Estado de destino. Artigo 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Artigo 101. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPC, ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça Local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça Local. Parágrafo 1º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas. Inciso 1º. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2º. Nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O débito de precatório será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no parágrafo 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos. Inciso 1º.
até 75% do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os municípios, ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, sejam parte. Inciso 2º. Até 30% dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor, em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se a, no caso do Distrito Federal, 100% desses recursos ao próprio Distrito Federal. B. No caso dos estados, 50% desses recursos ao próprio estado e 50% aos respectivos municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inciso 3º. Empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos 6º e 7º do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do caput do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 4º. A totalidade dos depósitos imprecatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. Parágrafo 3º. Os recursos adicionais previstos nos inciso 1º, 2º e 4º do parágrafo 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até 60 dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. Parágrafo 4º. No prazo de até 6 meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições. Inciso 1º. No financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 2º. O financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída. Inciso 3º. O valor de cada parcela a que se refere o inciso 2º deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da federação aplicados no pagamento de precatórios.
Inciso 4º. Nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos vi 7º. Do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei.